outros cristos. E como diziam os padres da igreja primitiva lá no Oriente, nós vamos nos divinizando, nós vamos nos tornando parecidos com Deus, e vai acontecendo em nós, então, a plenificação da vida divina, ou a plenificação da comunhão com Cristo. Então, não é Cristo viver em mim a minha vida, porque a minha vida não vale a pena Ele viver, mas é Ele viver em mim a sua própria vida. Então eu posso dizer como Paulo: quando eu sou fraco, eu experimento a força de Cristo, aí então é que eu sou forte. Então Ele nos, vivendo em si, vivendo em nós a sua própria vida, Ele nos coloca dentro do seu sacrifício. Ele nos coloca dentro da sua ceia. Ele nos coloca vivendo antecipadamente os fragmentos da escatologia. Ao nos colocar dentro do seu sacrifício, Ele pede que nós também ofereçamos o seu sacrifício. Só aceita o sacrifício do Filho. Só o sacrifício do seu Filho é digno de Deus. É sempre Cristo que se oferece em sacrifício, mas Ele pode se oferecer em sacrifício em nós. E então as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, a nossa doença e a nossa morte têm um sentido. Aí então lembrava o Padre Leller aquilo que dizia Paulo: nós completamos o que falta, a cruz de Jesus Cristo. Não que faltasse algo, mas é que Ele quer também que a sua cruz se torne realização, carne na nossa carne, realidade na nossa vida. Cristo vivendo em mim a sua vida, reparte o pão através de mim, me torna solidário, me torna caridoso, me torna irmão, me torna justo. Então não sou eu que faço bem, é Cristo que faz em mim. Não sou eu quem pratica a justiça, é Cristo quem pratica a justiça em mim. E se eu deixo de praticar a justiça, aí então eu sou eu. E aí então tem sentido umas palavras sabiamente intuitivas de São Francisco. Ele diz assim: olha, nós não sabemos fazer nada de bom. A única coisa que nós temos como nosso é o pecado. Isso parece nihilista, parece negativo, mas não é bem assim. O que é que São Francisco quer dizer? Justamente isso, que todas as vezes que nós queremos agir por nossa própria conta, com nossa própria autossuficiência, com nossa própria... nós damos com os burros na água. Mas quando nós deixamos Cristo agir através de nós, e fazemos o bem, e sabemos perdoar, e sabemos relativizar, e sabemos praticar a justiça, e sabemos existir na fraternidade, e sabemos rezar, como diz São Paulo, aí então nós fazemos isso muito bem. Porque Cristo faz isso em nós. Então a Eucaristia é essa encarnação de Cristo em nós. Está quase acabando, não é? Tem um tempinho ainda, né? Mas, portanto, tem que haver uma profunda coerência entre aquilo que nós fazemos no rito e aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós fazemos quando vamos à cerimônia, à celebração, e aquilo que nós fazemos lá no dia a dia. Então a Eucaristia começa no altar, começa ao redor da mesa, mas continua depois lá em casa, na beira do fogão, na pia, continua lá no campo de futebol, continua na fábrica, continua na escola, continua no clube, continua lá na Câmara dos Vereadores, lá no Senado, continua na Presidência da República. Deveria. A Eucaristia deveria se prolongar, deveria ter ramificações de tal forma que o nosso mundo inteiro fosse eucaristicizado. Existe a palavra? Existe? Eu pensei que não existisse, porque eu ia dizer o meu chavão de sempre. Se não existe, é bom que exista. Muito bem.
Eucaristia, por isso, ela é fonte de comunhão e de missão, justamente porque ela é Cristo em nós. Cristo em nós se torna luz, Cristo em nós se torna comunhão, Cristo em nós é missionário. Ela é a identidade da igreja, eu dizia, e um teólogo muito importante do século passado, talvez o maior deles, Karl Rahner, disse o seguinte: a Eucaristia não deveria simplesmente ser catalogada entre os 7 sacramentos, porque aí ela fica um ao lado de outros 6. Todos são importantes, sem dúvida alguma. Mas a Eucaristia é tão central, é tão nodal, é tão identidade, é tão retrato da igreja, que ela deveria ser o sacramento luz para todos os outros. O sacramento que faz acontecer todos os demais, não em termos cronológicos, evidentemente, mas dando sentido a todos os demais. Então, o esquema da Eucaristia, nós encontramos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Atos 2, 42. Diz assim: eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos. O que é o ensinamento dos apóstolos? A palavra. Assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Então a Eucaristia, ela tem esses elementos: palavra, comunidade reunida, a oração de ação de graças, fração do pão e as orações que complementam o rito litúrgico. Em primeiro lugar, a palavra, não é importante, hein? Eu estou dizendo, em primeiro lugar, por acontecimento, a palavra que ilumina a comunhão fraterna. É pela palavra de Deus que nós descobrimos que somos irmãos, e é pela palavra de Deus que nós podemos aceitar Jesus Cristo, ouvindo a palavra. Por causa dela, vivemos em comunhão fraterna. Aí tem sentido celebrar a Eucaristia. Aí tem sentido a comunhão. A palavra nos aquece o coração, nos torna irmãos e irmãs, e aí então a gente celebra. Se não, é fantasia, se não é teatro. E a gente continua em oração. Muitas vezes celebramos a Eucaristia só pensando nesse terceiro aspecto. Esquecidos da palavra. A mesa da palavra não é uma complementação da mesa do pão, da comunhão de mesa, mas a mesa da palavra é parte integrante da mesa do pão. Então, nós ficamos apenas na fração do pão, entendemos a Eucaristia apenas como celebrar ali aquele momento e depois comungar. Não basta, é a palavra que tem que nos iluminar, é a comunhão fraterna que tem que acontecer, é o sinal dessa comunhão com Deus e com os homens que tem que acontecer na fração do pão, e é a nossa vida de oração que tem que se tornar permanente. Hoje nós falamos numa presença real de Cristo, continuamos a falar, porque isso já é da Idade Média, e o Concílio de Trento insistiu, na presença real de Cristo. Mas hoje nós usamos uma palavra um pouco mais ampla para falar dessa presença real, que é a presença pessoal de Cristo. Presença pessoal, o Papa usa a palavra presença real. Ele diz que a presença real é aquela que ilumina o dado da ceia, o dado do sacrifício e o dado da escatologia. Mas a presença pessoal, nos dias de hoje, é uma expressão mais rica, porque lembra que pessoa é ser um ser isolado, é ser em comunhão com outros e comunhão com Deus. Pessoa é o indivíduo e seus relacionamentos. A presença real de Cristo na Eucaristia não acontece pontualmente. O que significa pontualmente?
só naquele momento da consagração. Lembrava o Padre Lelo, Paulo VI eu disse, e o Vaticano II também dizia, que na comunidade reunida para a missa, 3 presenças de Cristo, 3 formas da manifestação da presença de Cristo, a comunidade reunida e com o ministro ordenado, a palavra anunciada e o pão e o vinho consagrados. Mas a Eucaristia, ela se permanentiza, ela continua trazendo a presença de Cristo para nós. A hóstia consagrada, ela continua sendo a presença de Cristo fora da missa, também quando guardada nos nossos sacrários. Claro que isso tem uma história. Isso começou principalmente quando se pensava tinha uma visão mais individualista de Eucaristia. Claro que descaracterizando a visão original de Jesus, não é? Num tempo de maior individualismo e espiritualismo, então se supervalorizou a presença de Cristo no sacrário e não tanto a dimensão da comunhão ao redor da mesa. Mas nós não podemos, por isso, também jogar fora agora. É tradição da igreja, e nós sabemos que a tradição é um dos elementos sobre os quais a vida católica se assenta. Além da Eucaristia, além da Escritura e do magistério, nós temos a tradição que nos acompanha e que nos dá sustento na nossa fé católica. E a Eucaristia é a presença de Cristo também no sacrário. Também no sacrário. Muitas vezes nós não valorizamos isso. E talvez mais nós que estamos diretamente ligados a isso. Eu questiono se nós, padres, de fato, valorizamos de fato a presença de Cristo no sacrário. E o Papa João Paulo II, no finalzinho da sua carta, ele dá uma mensagem para todo mundo. Não deixa ninguém de fora, ninguém de lado. E ele diz, retoma a questão da adoração e diz que a adoração de Cristo na Eucaristia deve ser retomada com vigor pelos ministros, pelos religiosos, religiosas e consagradas, pelos jovens. Nós sabemos que o Congresso dos Jovens na Alemanha vai se dar ao redor desta temática. Viemos aqui para adorá-lo. Então, a dimensão da adoração eucarística, que é o Deus continuado, o Deus presente na nossa vida de forma continuada, ali para alimento, para ser luz, para ser comunhão e fonte e vida de missão. Então, a missão da igreja é a evangelização. O que é a evangelização? Evangelização é levar a Eucaristia para o mundo. Quando eu digo levar a Eucaristia para o mundo, eu não digo levar a hóstia consagrada. Claro que onde tivermos possibilidade de fazer isso, vamos fazer. Mas levar a Eucaristia no seu significado mais profundo. Levar esse sentido de Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em nós, para os homens e mulheres do mundo inteiro. E então, no momento devido, fazemos a celebração. Na perspectiva da Eucaristia, então, evangelização é isso, é levar a Eucaristia para o mundo. Ela é fonte e, ao mesmo tempo, ponto de partida e ponto de chegada da Eucaristia, diz o Papa. Aliás, a missão que brota da Eucaristia é uma missão que nos compromete radicalmente com Deus e com os irmãos. Com toda a história. Jesus ressuscitado, que nós celebramos na Eucaristia, é aquele que foi crucificado. É aquele que padeceu na cruz. Não podemos dissociar a ressurreição da entrega, como eu já disse, do sacrifício da cruz. Ele mostrou as suas mãos e o seu lado para Tomé, como continua a mostrar para nós hoje. O que significa isso? Todo o sofrimento humano, toda dor, todo obstáculo deste mundo será iluminado, transformado pela vivência eucarística. O ponto culminante da nossa vida é o dia, um modo de dizer, quando estivermos junto de Deus, ou Deus
nos envolvendo e sendo tudo em todos, transformando-nos assim em sua própria vida, divinizando-nos a nós todos. E Paulo então vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. E é aqui então que nós entendemos por que São João não relatou o dado pontual da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. Porque para ele, o mais importante não era aquele momento como tal, mas eram os sentimentos de Cristo muito mais amplos que se expressavam objetivamente naquele momento. Momento em que Jesus dá um mandamento novo, o mandamento do serviço, lavando os pés dos seus discípulos, e aí então João valoriza o dado do serviço e o dado da caridade fraterna como elementos intrínsecos da Eucaristia. Da Eucaristia brota uma ética. Da Eucaristia brota uma ética. Ética, vocês sabem, que é aquele conjunto de valores que moldam a nossa vida. Ética é aquele conjunto de valores em cima dos quais a gente existe, a gente vive. Eles são os fios condutores da nossa existência. Dela brotando esta ética, que nasce por sua vez dos sentimentos de Cristo, a Eucaristia exerce uma função provocadora, motivadora e transformadora. O Papa fala de projeto eucarístico, fala de cultura eucarística, fala de escola da paz. Eucaristia, escola da paz. Isso quer dizer, Eucaristia é aquela força com a qual nós vamos construir este mundo, esta história humana, com a qual nós vamos transformar essa história humana. Então a missão que nasce da Eucaristia não é apenas uma missão religiosa, explicitamente religiosa, mas é uma missão que faz acontecer o espírito eucarístico, isto é, a presença de Deus no mundo e da fraternidade, da justiça entre nós. Narrar, portanto, a Eucaristia a partir do mandamento novo, João quer dizer que os sentimentos eucarísticos de Cristo devem ser os sentimentos eucarísticos com os quais nós agimos e trabalhamos no nosso mundo, com os quais nós evangelizamos. E então, encerrando, não há outra moral na igreja, de uma forma mais ampla, evidentemente, do que esta. A moral que nasce da entrega à vida. Assim como Cristo partilhou o pão, nós precisamos partilhar o pão de cada dia. Assim como Cristo se ofereceu ao Pai por nós, nós também, Ele vivendo em nós, quer também continuar oferecendo-se e esperando um mundo futuro e pleno. Na vivência prática deste ano eucarístico, o Papa fala desde gestos individuais bem simples, como por exemplo, testemunho cristão, o uso dos símbolos, etc., até os compromissos mais ousados. Fala de compromissos com a cultura. Vocês sabem que a nova evangelização é chamada de nova evangelização justamente porque entende que não basta evangelizar o indivíduo, é preciso também evangelizar a consciência cultural. Isto é, esta que todos nós temos, esta que passa pela vida e pela história de todos nós. E a nossa cultura de hoje, muito marcada pelo hedonismo, pelo prazer, pelo consumismo, pelo prazer barato, pela instintividade, pela necessidade de satisfazer-se imediatamente. Essa cultura tem que ser evangelizada com uma cultura que é a cultura do Evangelho, eu diria, a cultura da Eucaristia, que é aquela cultura que nos faz viver para os outros. Não basta receber o Cristo aqui no sacramento, no momento da missa, mas a Eucaristia, eu já dizia, ela se projeta, ela vai lá para fora. E o Papa termina com ele vai terminar depois falando,
para todos os estados de vida da igreja, mas ainda dentro da sua mensagem central, ele diz uma coisa que para nós deve ficar gravada. O critério para nós sabermos se de fato nós celebramos a Eucaristia é a nossa preocupação e o nosso serviço para com os irmãos. Não é se eu canto bonito, não. Se na minha liturgia tem muito som, muita guitarra, muita bateria, né? Nem se é muito silenciosa apenas. Não é se eu faço uma celebração aparentemente bonita, mas o critério é ver se essa Eucaristia me leva para os pobres, se a celebração da Eucaristia me leva para os irmãos, se a celebração da Eucaristia, eu vou usar aqui as palavras do Papa, para depois não dizerem que eu estou invertendo as coisas, se a celebração me leva para os famintos, os doentes, os velhos, os desempregados, os imigrantes. Este é o critério, este é o termômetro pelo qual nós avaliamos a nossa Eucaristia. E então, eu digo, terminando, eu digo aqui as palavras de Jesus, não é? Se nós, como os discípulos de Emaús, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, dizemos, fica conosco, Senhor. Ele nos responde, permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Isto é a Eucaristia. Muito obrigado. Senhor, põe teus anjos aqui.